Gustavo Uribe volta aqui para conversar com a gente. Uribe, a gente tem um grupo de estacionados aí, né? Simone Tebet, Ciro Gomes. Você apurou que, sobre o Ciro, o PDT contratou uma pesquisa para tentar indicar qual é o caminho que ele tem que trilhar para conquistar o chamado voto útil, tentar furar a bolha de polarização. Tá difícil para ele. Jerusa Barros canta que a vida do crente é uma batalha e a vida de Ciro Gomes também é uma batalha, porque ele tem dois desafios. Uribe, o primeiro deles... A gente Diga, te Elisa. ama. Desculpa, a gente te ama, viu? Não é possível. O primeiro deles, a questão do voto útil. Ele não pode derreter. E há uma perspectiva, e até analistas em pesquisas eleitorais apontam, que caso haja a possibilidade de Lula levar no primeiro turno, Ciro Gomes pode perder votos. Ao mesmo tempo, ele precisa crescer. E ele tem tido muita dificuldade nesse movimento. Ele estacionou no 6%. É por isso que o PDT decidiu contratar uma pesquisa qualitativa nas 27 unidades da federação. Qual é o objetivo? Saber o que o eleitorado pensa e espera de Ciro Gomes para dar um direcionamento na campanha dele e no palanque eletrônico, que começa no final dessa semana, ou seja, televisão e rádio. Qual é a estratégia hoje? Focar naquele eleitorado até 2 salários mínimos, que representa mais de 70% do eleitorado brasileiro. E aí focar com programas sociais. É por isso que Ciro Gomes tem agora batido na tecla da questão do Renda Mínima, que é um programa que foi elaborado pelo petista Eduardo Suplicy, inclusive que teve uma saia justa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a proposta dele não foi levada em conta por Aloysio Mercadante, responsável pelo programa de governo do PT. Então o Ciro tenta neste momento falar com esse eleitor. Esse eleitor que é mais identificado com Lula, grande parte desse eleitorado está no Nordeste e, portanto, tem uma maior possibilidade de rumar com Lula, mas que tem um espaço aí para ir para a candidatura de Jair Bolsonaro, caso o Auxílio Brasil de R$600 faça mais diferença na vida dele. Então é um eleitorado que pode mudar de voto. Por isso que Ciro Gomes está focado nele, porque ele avalia que, caso esse eleitorado deixe Lula, Jair Bolsonaro ainda tem uma rejeição muito grande, então ele pode ser uma opção. Por isso que o resultado dessa pesquisa, segundo me informaram no PDT, deve sair até o final deste mês. E aí sim, ele deve então apontar como ele vai se posicionar nos palanques eletrônicos. Para as primeiras propagandas, a ideia de Ciro é focar nesse eleitorado, focar no Renda Brasil, focar também na possibilidade de você conseguir alcançar, dar condições para a diminuição da miséria, mas também aquele jeito verborrágico de Ciro Gomes, a metralhadora giratória, de dar uma cotovelada em cada um, Lula e Ciro, na tentativa de crescer. Porque a polarização realmente acabou sufocando essa terceira via, que não tem conseguido passar para os 2 dígitos das pesquisas eleitorais. Uribe, eu queria te ouvir exatamente sobre isso. Quem é o PDT na fila do pão hoje? No sentido de, a gente sabe que vai começar uma campanha televisiva. E o impacto que tem isso, quando a gente fala de Brasil, o brasileiro, né, respira a televisão e a gente sabe que a capilaridade, né, dessas campanhas, ela é muito maior quando tem a televisão para si. O que exatamente Ciro Gomes imagina? Aqueles indecisos que você citou agora há pouco, de repente eles podem despertar para Ciro Gomes? Alguém, por algum motivo, de acordo com a campanha de Bolsonaro, pode desistir de Lula? Né? Porque a gente sabe que o atual presidente candidato Bolsonaro vai pegar nas feridas do ex-presidente Lula, assim como Lula também vai fazer a mesma coisa com Bolsonaro. É aí que Ciro Gomes está tentando uma alternativa para conseguir deslanchar um pouco mais os números? É aí que ele tenta encontrar espaço. E aí a campanha, quem vai fazer a campanha nos palanques eletrônicos é João Santana, que é um marqueteiro experiente, que trabalhou por muitos anos para o PT e ele usa muito da emotividade, da emoção e também da crítica. Então o objetivo e a estratégia deve ser central na tentativa de ir para esse eleitorado indeciso e aumentar a rejeição dos dois lados. Porque batalha de segundo turno é rejeição. E hoje a gente tem, de um lado, Jair Bolsonaro com 51% e Luiz Inácio Lula da Silva com 40%. Então é uma tentativa de Ciro Gomes neste momento de aumentar a rejeição dos dois lados para que ele consiga se mostrar como uma alternativa de terceira via. É possível ele crescer? É muito difícil.
próprio PDT reconhece isso. Primeiro, Ciro vai ter menos de 1 minuto nos palanques eletrônicos, enquanto Jair Bolsonaro vai ter mais de 2 minutos e Luiz Inácio Lula da Silva mais de 3 minutos. Segundo, Ciro Gomes não tem muitos palanques estaduais. Boa parte dos palanques acabaram apoiando outras candidaturas. Então ele não tem nenhuma capilaridade nos estados e nem aqueles puxadores de votos, prefeitos e governadores que possam pedir voto para ele. Então é um cenário muito difícil para ele. O que ele tem tentado em um primeiro momento, e aí é cada dia a sua agonia, é segurar os votos para que não haja uma espécie de perda por conta dos votos úteis, mas ao mesmo tempo uma tentativa de crescer um pouquinho. É um caminho de pedregulhos, é um caminho muito difícil, a campanha reconhece, mas ele tem apostado então no resultado dessa pesquisa para tentar pelo menos ter um pouco de fôlego para crescer.